Fala, mano, tudo certo? Eu sou o Ronaldo Bergamaschi e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Galera, nesse vídeo vamos começar algo novo, tá? A gente pegou um assunto e vamos discutir para vocês esse assunto, só que a gente vai poder aprofundar mais. Isso não vai ter nome de um quadro. Vamos fazer esse teste primeiro, porque hoje falaremos sobre os conflitos linguísticos em Camarões. Eu tenho certeza que muita gente nem sabe disso, mas agora você vai saber e de maneira um pouco mais aprofundada, como eu disse. É um vídeo que envolve muita geografia para você saber como é o local por lá, que envolve muita história, tá? E que envolve linguística também. Então vamos lá, o conflito linguístico em Camarões. Mas antes, roda a vinheta. Vamos lá, eu vou dividir esse vídeo em 5 blocos. Inicialmente vamos falar sobre o país, para você entender um pouquinho mais sobre Camarões, sobre o que a gente vai falar. Vamos falar aí sobre a República de Camarões, esse é o nome oficial do país. Camarões está no centro da África e tem saída para o Oceano Atlântico. Ele é um pouco menor que o nosso estado da Bahia e tem quase 30 milhões de habitantes. A capital e maior cidade é Yaoundé, com quase 3 milhões de habitantes. Muitas vezes chamam Camarões de África em miniatura, porque é um país, uma grande diversidade étnica, uma grande diversidade geográfica, tem praias, desertos, montanhas, florestas e savana. É uma África em miniatura. O nome do país Camarões, quem batizou o país foi o navegador português Fernão do Pó. Ele teve no rio Oure em 1472 e a foz do rio era repleta de camarões, tá? Então ele deu o nome de Rio dos Camarões, que depois deu nome ao país. Só que o nome Camarões em português é o que inspira o nome Camarões em várias outras línguas. Você não traduz o plural do crustáceo camarão, tá? Por exemplo, camarões em português, em inglês eles falam Cameroon, em francês eles falam Cameroun, em alemão Cameroun, então é sempre baseado no termo camarões em português. Camarões está dividido em 10 regiões, que até 2008 eram chamadas de províncias, agora passaram a ser regiões, que por sua vez são subdivididos em departamentos, e o país era governado pelo presidente Paul Biya desde 1982. Só que o país ele se tornou independente em 1960 e entre 60 e 82 ele também foi governado apenas por um presidente, que foi o Amadou Ahidjo, ou seja, desde a sua independência Camarões só teve 2 presidentes. Bom, o Biya ele tem sido eleito sucessivamente em eleições que são muito contestadas por seus opositores e também por observadores internacionais. Bom, nesse segundo bloco a gente vai tentar sintetizar e compactar o máximo da história de Camarões para você entender melhor da onde surge esse conflito, que a gente tem que entender porque está tudo ligado à história. Camarões ela já era habitada desde o 2º milênio antes de Cristo, principalmente por povos bantus e também uma outra etnia que é conhecida como Imbuti. Os Imbuti, pejorativamente, eles são conhecidos como pigmeus. Vamos pular aí para o século XVI. Os portugueses eles criaram entrepostos para enviar pessoas escravizadas da África para o Novo Mundo. E Camarões, de fato, começou a ser colonizado pelos britânicos e em 1884 a região se tornou um protetorado alemão com o nome de Camerun. Dando mais um pulo no tempo, durante a Primeira Guerra, os alemães foram expulsos e franceses e britânicos dividiram ali o controle daquela região. A França controlou a maior parte e os britânicos controlaram uma parte menor ali do norte daquele território. A parte francesa ficou conhecida como Camarões Franceses e a parte britânica ficou conhecida como Camarões Britânicos. Entre 1992 e 1946, os 2 Camarões ficaram subordinados à Liga das Nações. Liga das Nações que foi o embrião da ONU, tá? Anterior à ONU, só que administrada de fato por britânicos e franceses. E daí em 46 a ONU transformou aí de fato uma administração em mandatos franceses e britânicos. Daí em 1960 os Camarões franceses conseguem a sua independência e nos Camarões britânicos, que eram divididos em norte e sul, foi realizado um plebiscito, foi promovido pela ONU. A população da porção norte, que era de maioria muçulmana, escolheu ser incorporado à Nigéria, e a porção sul, que era de maioria cristã, passou a ser controlada pelos Camarões, tá? Então, territorialmente, aí Camarões já era o Camarões que é hoje. E aí, tá gostando do vídeo?
Rapidinho, deixa o gostei aí embaixo, tá? Isso fala pro YouTube que esse vídeo é relevante e deve ser recomendado para outras pessoas. E se você chegou aqui agora ou viu nossos vídeos, mas não fez isso ainda, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ajuda aí a gente chegar aos 100 mil inscritos que a gente sonha tanto, tá, gente? Recomende para seus amigos, para pessoas que gostam do assunto, pessoas familiares, ajuda a gente. E há também o recurso Valeu, tá? O botão tá aí embaixo, para quem quer ajudar financeiramente o canal. Você tem vários tipos de doação, vários valores. Se você quer fazer isso, muita gente pergunta pra gente, quer fazer, já tem essa opção para você agora, tá? Então, já fez isso, vamos continuar o vídeo. Bom, gente, nessa terceira fase vamos falar então sobre as línguas de Camarões, tá? Como eu disse no começo, o Camarões é um país multiétnico e graças a isso são faladas centenas de línguas por lá, para ser bem exato, 231 línguas. A grande maioria, elas são línguas nativas e são reconhecidas regionalmente, só que o país ele tem duas línguas oficiais, que são o inglês e o francês. Aí você já consegue entender que são heranças coloniais, tá? Tanto da França quanto do Reino Unido. O país ele pretendia ser bilíngue, queria que essa população falasse de fato o inglês e o francês, só que eles não conseguiram. Eu consegui alguns dados aqui de 2005. 18% da população falavam o francês como primeira língua, 18%, e outros 27% eram falantes parciais, e a maioria dos falantes de inglês estão nas regiões, como eu disse, que eram as províncias, né, de Noroeste e de Sudeste. Esses são os nomes das regiões, e é comum você encontrar por lá falantes que falam inglês e francês misturado, só que de fato em Camarões, tanto inglês como francês, eles são usados como segunda língua, para a comunicação de povos que falam línguas diferentes. As línguas locais são mais difundidas. Mas, como segunda língua, o inglês e o francês são os mais falados. Eu acho que isso ficou claro. Chegou a hora, agora você já entendeu mais ou menos como funciona Camarões, está na hora de a gente falar do conflito. O que acontece em Camarões? Por serem minoria, cerca de 1/5 da população apenas, os anglófonos, anglófono é quem fala inglês, tá, gente? Eles acusam de serem tratados de maneira diferente pelos francófonos. Francófono é quem fala francês, e isso já gera um mal-estar há muitas décadas. Em 2016, os habitantes das regiões, que eram as províncias, né, Noroeste e Sudoeste, onde estão a maioria dos falantes de inglês do país, e que ali eram os Camarões britânicos, tá? Eles realizaram vários protestos e greves gerais após a nomeação de juízes francófonos nas regiões de maioria anglófona. Então, a treta começou aí, foi uma tensão muito grande. O governo central derrubou a internet para impedir comunicação entre os manifestantes por toda a região ali. Eu vou destacar Bamenda, Bamenda, que é a capital da região Noroeste. A cidade ficou bem deserta, inclusive eles passaram a usar o termo cidade fantasma para Bamenda. Tamanho era a tensão e o medo. Em 2017, o Conselho de Defesa da Ambazônia, calma que eu vou explicar o que é a Ambazônia, a sigla ADC, declarou independência e criou a República da Ambazônia, com a capital em Buea. Esse estado não foi reconhecido por nenhum país do mundo e o governo central de Camarões afirma que a declaração não tem nenhum tipo de peso legal. E o quinto e último bloco, falaremos sobre o clímax dessa história, que é justamente a crise anglófona. Esse impasse que a gente contou no quarto bloco continua até hoje, tá? Eu levantei alguns dados aqui. Em 2016 foram relatadas que pelo menos 2 pessoas foram mortas e 100 outras foram presas em Bamenda, tá? Em 22 de setembro de 2017, com a intensificação dos protestos, 8 pessoas foram mortas naquela região. Em 1º de outubro daquele mesmo ano, quando foi lançada a declaração de independência da Amazônia, os protestos ocorreram em várias cidades daquelas regiões e a Anistia Internacional contabilizou mais 17 mortes. E, gente, nesse mesmo ano de 2017, os rebeldes implantaram a Força de Defesa da Amazônia, a sigla é ADF, e declararam guerra ao governo de Camarões. Essa força utiliza técnicas de guerrilha e em 2018 era composto por 1.500 soldados espalhados por todo o Camarões anglófono, e tamanha foi a crise humanitária que em 2018 a Nigéria recebeu 40 mil refugiados dessas regiões que falavam inglês. E tudo isso que a gente contou aqui é muito conhecido como problema anglófono nos Camarões. E de fato, gente, resumindo,
esse impasse linguístico virou uma guerra civil que não tem nenhuma previsão para acabar, tá? Então, caso você não conhecia e está sabendo agora, pelo menos você já sabe o que é o conflito linguístico em Camarões ou o problema anglófono nos Camarões. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez eu peço para você seguir as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E também, se você chegou até aqui e acha que esse vídeo valeu uma doação, o botão tá aí embaixo. E a gente se vê na próxima semana em mais um vídeo do canal Mundano, sempre às quintas-feiras, às 11 horas da manhã. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau.